Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar nos alimentando nesta manhã de bênção, de vitória, de conquista, para a glória de Deus, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando em Lucas, no seu capítulo 15. Glória a Deus. Lucas, no seu capítulo 15, versículo 13. Lucas 15, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Glória a Deus, aleluia. Eu estava em oração, Deus me trouxe nesta palavra. Quantos filhos de Deus, aleluia, acharam por bem, acharam por certo, eles acharam por bem. Aleluia, glória a Deus. Eles não se preocuparam em ir para a oração e orar e buscar de Deus a vontade de Deus para a vida deles. Eles não se preocuparam de falar com o papai, com o pai. Aleluia. Qual era a vontade de Deus para a vida deles? Nós sabemos que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Então nós temos tudo que nós formos fazer, nós devemos primeiro consultar a Deus. Aleluia, glória a Deus. E esse filho pródigo aqui, ele não quis nem saber. Aleluia. Ele nem queria saber a opinião do pai, o que o pai achava, se o pai concordava ou não. Ele logo já foi colocando a sua vontade, o seu desejo, aleluia, diante do pai, e o que ele iria fazer. Ele nem perguntou para o pai se poderia fazer. Não, ele já estava determinado em fazer, que era deixar a casa do pai, que era deixar ali, aleluia, a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, aleluia, e partir para uma terra longínqua, ou seja, uma terra longe, uma terra distante. Então, esse filho que chega diante do pai, apenas comunica o pai, pedindo o pai: pai, me dá parte dos meus bens que me cabe receber. A parte da minha herança que me cabe receber, me dá, pai. Aleluia. E o pai, então, aleluia, sem questionar nada, por quê? Porque o filho já estava decidido a ir embora, a sair de casa, a deixar a casa do pai. Ele já estava decidido. Aleluia. O pai, então, repartiu os haveres. Aleluia. E o filho foi embora da casa do pai. Aleluia, glória a Deus. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, aleluia, porque ele saiu da casa do pai para a terra distante e lá ele dissipou tudo que ele tinha. Lá ele não procurou em trabalhar, em investir o bem,
aleluia, em investir o dinheiro, não. Lá ele esbanjou o que ele tinha, com meretrizes, com mulheres, com prostitutas, com amizades, com prazeres deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Ele dissipou tudo, ele acabou com tudo. Aleluia, é o que Deus colocou no meu coração. Bens que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Aleluia. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus Criador do céu e da terra, o Deus do universo, o Deus de amor, Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. A vontade dele para a minha vida e para a sua vida, ela é boa. Ela é perfeita. Não tem defeito, não tem imperfeição na vontade do Senhor para a nossa vida. E ela é agradável. Ela agrada a Deus e agrada a nós. Aleluia. Tudo aquilo que nós formos fazer, primeiramente tem que agradar a Deus. E assim nos agrada também. Não pode ser aquilo que nós formos fazer, ou da forma que nós estamos vivendo, não pode estar agradando somente a nós e desagradando a Deus. Tem que agradar a mim, tem que agradar a Deus, tem que agradar a Deus, tem que agradar a mim. Aleluia, glória a Deus. E na casa do papai, ele nos entrega dons espirituais. Nós recebemos dons espirituais na casa do papai. Aleluia. Ele nos entrega, aleluia, dons espirituais. É dom do louvor, é dom da palavra, é dom de visão, é dom de cura. Aleluia, glória a Deus. É dom de discernimento de línguas. Aleluia. Ele nos entrega dons, riquezas. Aleluia, que o mundo, aleluia, não dá valor. O mundo destrói mesmo, o ímpio destrói mesmo. Aleluia, não dê as suas pérolas aos porcos, porque senão os porcos vão dilacerar essas pérolas. Aleluia, Ramanai, cantarai, basuribiandaramanai. E o Pai Celestial, Ele nos entrega dons que nós não podemos dar aos porcos, que nós não podemos dar essas pérolas aos porcos, porque eles não vão saber dar valor. Aleluia. Cantaramanai, eles vão dilacerar, eles vão destruir. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui um filho que deixou a casa de seu pai. Aleluia, glória a Deus. Que dissipou tudo aquilo que o pai havia dado a ele. A herança do pai. A herança que o pai deu a ele. Ele destruiu, ele acabou, aleluia. E você, desviado, que sai da casa do papai, quando você estava na casa do papai, Deus te deu heranças, que vem, é coisa que vem do céu. O mundo não tem, o mundo não te dá, aleluia. É coisa que vem do céu, que nós recebemos na casa do pai. É amor, aleluia, verdadeiro, aleluia, glória a Deus. Nós recebemos na casa do Pai, e você deixa tudo isso e vai para o mundo, aleluia, vai para o mundo e lá gasta tudo, dissipa tudo e fica pelado, nu, sem nada, pobre, necessitado. Aleluia. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, o Senhor fala comigo, desviado, aleluia, filho pródigo, aleluia, o Senhor fala comigo que você consumiu tudo, você não tem mais temor a Deus.
Até o temor a Deus você perdeu já. Você perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já não habita mais em você. Aleluia. Você perdeu o Espírito Santo. Jesus nos deixou o Espírito Santo. Eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador. Aleluia. Para estar convosco todos os dias da vossa vida, da sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo pelo pecado. E você perdeu o temor a Deus. Você está aí no mundo praticando todo tipo de pecado, de orgias. E nem sente culpa. Nem sente mais culpa. Por quê? Porque perdeu o temor a Deus. Quando nós praticamos algum pecado contra Deus, que entristece o Espírito Santo, nós nos sentimos culpados. Coração dói, aquele peso no coração. Isso é temor a Deus. Aleluia. E você perdeu isso. Perdeu o Espírito Santo de Deus, riqueza maior, herança maior. Aleluia, de Jesus para nós, você perdeu. Aleluia. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, você consumiu tudo. Tudo as riquezas que Deus te deu, que o Pai te deu quando você estava na casa dele, você perdeu tudo no mundo. Aleluia. Tudo distante da casa do Senhor, a distância da casa do Senhor, a distância da presença do Senhor, você se distanciando, você fica longe. Aleluia. Você fica à mercê de Satanás, ali ele te usa e te envolve com prazeres deste mundo, com coisas deste mundo. Aleluia. E você, então, embaraçando com as coisas desse mundo, perde o temor a Deus, perde o Espírito Santo de Deus e perde as riquezas que o Senhor te deu, que Pai te deu quando você estava na casa dele. Perde a herança. Aleluia. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aleluia. Esse filho pródigo aqui, depois que ele perdeu tudo, houve naquela cidade longínqua, naquela cidade longe em que ele se encontrava, uma fome. Aleluia. Uma seca. Aleluia, glória a Deus. E ele então, não tendo dinheiro para comprar mais nada, porque ele gastou com prostitutas, com meretrizes, com coisas vãs deste mundo, com coisas passageiras deste mundo, com amizades do mundo. Amizades do mundo é amizade falsa, não é amizade verdadeira, não. É amizade que só está com você quando você tem dinheiro, quando você está bem. Quando você não está bem, quando você está pobre, sem dinheiro, te deixa. Se distancia de você e você fica sozinho. Aconteceu isso aqui com o filho pródigo. Cadê aquelas amizades que rodeavam ele quando ele tinha a herança do pai? Perdeu, foi embora, deixou ele sozinho no tempo de fome, no tempo de necessidade. Versículo 15. Então ele foi, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 15 do capítulo 15 de Lucas. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então ele, não vendo outra saída, ele então se agregou, procurou lá, aleluia, um cidadão, um homem, um proprietário lá daquela terra onde ele estava e pediu emprego, pediu para trabalhar. E o homem então colocou ele para fazer uma das piores funções da época. Aleluia. Colocou ele para trabalhar cuidando de porcos. E aquele homem, a fome estava tanta
que aquele homem não tinha condições de pagar ele, não. Ele, com tanta fome, ele desejou comer a lavagem dos porcos. A lavagem, o alimento que era servido para os porcos. E ele cuidava ali de tratar dos porcos, de lavar o chiqueiro. Aleluia. Ele então sentiu vontade de comer, de tanta fome que ele sentia. Ele sentiu vontade de comer a lavagem dos porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfajovas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. Ele trabalhava ali, mas ele não ganhava nada. Aleluia. E ele então ficou com vontade de comer as alfarrobas, que é a lavagem que era servida para os porcos. Então, quando ele sentiu vontade de comer a lavagem dos porcos, aí sim ele lembrou da casa do pai. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ele começou a lembrar que os trabalhadores, os empregados, aqueles que serviam o pai dele, aleluia, tinha alimento em fartura, trabalhava e comia, aleluia, não faltava nada. Você que trabalha na obra de Deus, você que trabalha para o Senhor Jesus, você que trabalha para o Pai, aleluia, não te falta nada. Não te falta nada, aleluia, é uma palavra profética para você, aleluia. Mês de junho é mês de provisão. Você trabalha na obra de Deus, você faz a obra do Pai, você serve na casa do Pai, não vai te faltar nada. Deus está entrando com provisão na sua vida, aleluia, com providência na sua vida, e é de fartura para a glória de Deus. Ele começou a lembrar: na casa de meu pai tem empregado, não falta nada para eles, têm o que comer, aleluia. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu tô aqui morrendo de fome nessa cidade, longe da casa do meu pai, longe da cidade do meu pai, e quantos trabalhadores ali da casa do meu pai têm pão com fartura para comer? Levantar-me-ei, eu vou levantar, e eu vou ter com meu pai, e então eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele pensou: vou para a casa do meu pai. Imediatamente que ele pensou, ele largou tudo, aleluia, levantou. E pelo caminho ele falava assim com ele mesmo: chegando lá, eu vou pedir para o meu pai perdão por ter saído da casa dele, por ter afastado dele para longe. Eu vou pedir perdão, eu estou arrependido, aleluia, porque eu pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra o meu pai, aleluia. E vou pedir para ele deixar eu trabalhar, servir lá na casa dele, trabalhar como os empregados dele. Não precisa dele me receber como filho, não, mas como empregado. Mas eu quero estar lá na casa do meu pai, aleluia. O Senhor vai trabalhar na sua vida, desviado, filho pródigo que está longe da casa do pai. Deus está tratando com você hoje. Começou hoje o tratamento de Deus. Aleluia, arabanai, porque Jesus te ama e ele te quer de volta. Então ele vai tratar você, desviado, filho pródigo. Você está ostentando no mundo, pois o Senhor vai te levar ao chão, aleluia. Deus vai acabar com toda ostentação sua, vai te levar a comer lavagem de porcos, passar necessidade, para você lembrar da casa dele. Na casa dele tem fartura e você esqueceu. Na casa dele tem coisa boa e você esqueceu. Na casa dele tem amor, e amor verdadeiro, tem amizade verdadeira de Deus. Jesus é seu amigo verdadeiro, e você esqueceu de tudo que Deus fez por você.
Morreu na cruz do Calvário para te salvar, você esqueceu. Então vai precisar o Senhor descer, filho pródigo, descer desviado, deixar pobre, nu, necessitado, para lembrar que na casa do Pai tem amor, tem pão com fartura. E aquele homem foi. E quando aquele filho chegou lá, ele teve uma surpresa de Deus. Aleluia, porque Deus, ele é amor. Ele vestiu nele vestes, ele abraçou ele primeiro. Olha só, você vai receber, filho pródigo. Quando você lembrar da casa do Pai, pedir, arrepender dos seus pecados, pedir perdão. Aleluia! Pedir perdão ao Pai. O Senhor vai te receber de braços abertos. E vai colocar vestes novas em você e calçar sandálias novas nos seus pés e colocar no seu dedo um anel, uma nova aliança ele vai fazer com você, te receber, não como empregado, mas como filho para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você e te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Jesus Cristo te ama. Eita, Jesus cheiroso.